Computador. Ei, tudo bem, gente? Boa noite. Oi, boa noite. Quero Boa saber de noite. vocês se a gente pode gravar o curso de hoje. Só fazer assim pra gente. Ok. Linda, ela Oi, tá lindo! congelada. Deu uma congelada ali. Boa Deu uma noite. cancelada, né? Beleza? Faz Ok. assim. Bom, nós estamos dando início hoje à última aula do nosso curso, né? Que bom chegar até aqui. Que bom continuar com você, ter vocês aqui. É muito gratificante para nós, né, Adriane? Sim. Bom, e aí nós queremos ver com vocês se é possível, Claudineia, Linda, Leandra, vocês darem um depoimento para a gente. Nós chegamos a pedir um vídeo, né? A Dani postou lá para gente. Mas se vocês acharem que fique melhor, vocês podem falar alguma coisa no WhatsApp e a gente só printa. O que que vocês acham? Ah, pode ser. Que é mais fácil? Uhum. O que que você acha, linda? Eu acho que a Linda está congelando. É. E a Leandra? A Leandra está nos ouvindo? Sim, eu vou mandar no WhatsApp, aí a senhora printa aí. Na hora que apareceu aqui na minha tela, a senhora... Faz, hein? Tá. Tá, ok. Oi, Dani, boa noite. Boa noite, Dani. Então é com você, Adriane. Tá bom. Boa noite a todas. Boa noite, Carlos. Hoje Boa nós estamos noite. na nossa última aula, né? Mas isso não significa que seja o nosso último encontro. Faremos outros cursos, promoveremos outros encontros que nós gostaríamos muito que vocês participassem, tá bom? Tudo dentro do letramento racial para a gente fazer uma história, né, de nossas vidas e para os nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos, enfim, um mundo melhor, né? Acho que a gente vai somando as nossas gotinhas e vai se formando aí pessoas melhores, tá bom? Vamos lá, Carlos. Vamos começar então. Hoje a nossa aula é sobre a importância do letramento racial como forma de acolhimento e resistência, que é o que a gente está fazendo, não só nas aulas, mas na nossa existência, né? Porque a nossa existência enquanto pessoas pretas já é um ato de resistência, certo? E aí tem uma frase da Conceição Evaristo, faltou um S ali, porque assim, ó, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer, né? É a escrevivência da Conceição Evaristo. Ela escreve desse jeitinho mesmo, que aí tem toda uma história, tem toda uma disposição dela em explicar, né? Por que a gente combinamos, que faz sentido quando a gente compreende a nossa história de povos, de descendentes de pessoas escravizadas, tá? Então, tem vários estudos sobre o que os brancos, né, falam de erro de português e que para nós faz parte de uma cultura, tá? Beleza? Vamos lá? Podemos. Isso. Esse daqui, eu vou perguntar para vocês, assim, quais as carinhas que vocês conhecem? Pode ir falando, gente. Não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio. Vamos falando aí.
Evaristo da Conceição, né? Oi? Evaristo, né? Aqui você acabou de falar. Conceição Evaristo está aqui. Conceição Evaristo. Isso. Quem mais que vocês conhecem? Tem a Dandara. Luther King também. Isso, Dandara, Luther King. Quem mais? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. E as outras eu... tem essa daqui que é a... Ai, esqueci. Ela escreveu um livro que é a... Tá aqui o livro dela. Carolina. Isso, Carolina de Jesus. Isso. Só conheço essas. Isso. Alguém mais reconhece essas figurinhas? Isso. Essas três que a gente não conhece muito, né? Eu vou falar o nome delas, que foi uma pesquisa que a gente sempre ouve falar, tá? Essa moça embaixo, que está embaixo para mim, ela está embaixo da grada, não sei, de óculos virado para o lado. Para vocês Sim. está assim? Sim, sim. Tá. Ela se chama Rosa Parks. Essa foto foi tirada em 1950. Ela ficou famosa como a moça do ônibus, porque em 1950 existia o apartheid, né? Então, as pessoas pretas não poderiam entrar no ônibus das pessoas brancas. Caso entrasse, quando um branco entrasse no ônibus, ela tinha que se levantar para o branco sentar. E ela disse: eu não vou me levantar, porque eu estou cansada. E aí, formou uma confusão, ela acabou sendo presa, tá? Por conta disso. A menininha de uniforme, que tá com... Gente, eu tô no celular, então tem que abrir. Bem bonitinha, assim, olhando para cima. Chama Ruby, Ruby, com Y, Bridges. Ela foi a primeira criança negra a ingressar em uma escola branca. Tá? Então, vocês pensem o tanto de sofrimento que essa menininha não teve. E ela continuou. E a nossa última foto é da Dorothy Counts. Ela foi a primeira mulher preta a ir a uma escola de ensino médio para brancos. E aí, por conta das violências que ela sofreu nessa escola, depois eu passo o nome para vocês, tá? No WhatsApp. Por conta da violência que ela sofreu nessa escola, ela saiu, ela ficou 4 dias só na escola e saiu. Então, o índice de violência para essas pessoas que começaram, né, a nossa luta, que começaram a olhar a vida de uma outra forma, né? Estou dizendo dentro de escolas, dentro de empregos, dentro de busca de intelectualidade, a gente tem esses exemplos aí, né? Essa foto é de 1950, essa menininha também é dessa época. Normalmente isso aconteceu no Mississippi, né? Algumas coisas assim, tá? Então, quando a gente honra os nossos ancestrais, a gente pode começar honrando, né? Essas pessoas também que começaram os estudos, começaram a abrir caminhos para a gente poder ir para a escola, para a empresa, para aprender a ler, para aprender a escrever, tá bom? Pode passar, Carlos, fazendo favor. Vamos lá. O que é a resistência? Formas de resistência, aí a gente vai ver depois. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, né? Se lugar de resistência é um lugar de fala ou é um lugar de escuta? Porque a gente sempre fala assim, olha, eu não tenho lugar de fala, eu tenho lugar de fala, eu não falo. A gente fala, a gente tem um lugar de fala, mas a minha grande questão é se nós somos ouvidos.
Se o povo preto é ouvido. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, desse lugar aí, né, que eu estou falando. É um lugar de fala, a gente fala, né? Mas será que nós somos ouvidos? Se não quiser abrir a câmera, não precisa, mas ajuda bastante se falar alguma coisa, assim, né, para a gente poder conversar um pouco. Oi, Leandra. Tá sem som. Pronto, obrigada. Oi, estão me Oi? ouvindo? Sim. Sim, bom dia. Tudo bem? Boa noite. Eu estou com um probleminha aqui que eu não consigo ligar a câmera e eu estou tentando faz dia e agora eu estou aqui no celular. Tá, mas se ficar mais fácil para você falar com a câmera fechada, às vezes não interrompe tanto o áudio. Se fechar a câmera. Aí só abre na hora de tirar foto. Ela congelou. Congelou. É melhor ela ficar com a câmera fechada mesmo. Que aí é, não congela tanto. Poxa, que pena. Dani, Claudineia, Vera, querem falar, contribuir com alguma coisa enquanto a Leandra descongela? Eu acredito que, vou falar, Claudiné, Oi. eu acredito que nós, negros, né, a nossa resistência, onde que nós estamos, é nunca parar de falar, né? Muitas das vezes nós não vamos ser ouvidos mesmo, porque as pessoas não querem ouvir mesmo. Eu acredito que quando nós vamos falar, eles não querem ouvir, mas parar de falar, eu acredito que não seja o nosso forte, né? Nós vamos ter que sempre falar, lutar, porque a nossa luta vai ser isso, né? Sempre estar buscando o nosso papel, o nosso lugar, e essa vai ser, acho que a nossa resistência é essa, né? Sempre falar, para buscar o nosso lugar, né? Agora, escutar já é mais difícil, né? Mas deixar de falar, eu acho que esse não é, eu acho que não vai ser, não é o papel de nós fazer, né? Deixar de falar, né? Agora, se vão escutar, eu acho que já é outro caso, né? Porque escutar, na verdade, escutar eles não nos querem, né? Mas nós temos que resistir, né? Acho que sempre nós vamos ter que resistir, porque o papel do negro vai ser isso, vai ser sempre lutar. Mas não deve nunca deixar de lutar também para buscar o seu lugar, resistir, para buscar o que nós queremos, né? Porque nós estamos aqui através de luta, através de resistência, né? Alguém já lutou antes para nós chegar onde nós estamos, né? Sim, Então a sim. resistência vai ser isso, né? Nós não temos que só escutar, nós sempre vamos ter que falar, né? Claro que vai ter, acho que chega um momento que nós temos que escutar, pensar para poder falar, né? Mas ao eles escutar nós, eu acho que pouco, assim, a nossa fala, para eles pouco importa, mas nós nunca podemos deixar de falar o que nós pensamos, né? Sim, obrigada. Leandra, já pode falar? Para mim, acho que resistência é a gente estar sempre ocupando os nossos espaços, né? Como a colega Claudineia aí falou, eu concordo com a fala dela. Congelou. Vamos apagar. Queria Boa que a noite. gente estivesse vendo, mas nós temos que estar sempre ocupando os nossos espaços, nossos lugares de fala, né? Porque é uma resistência nossa, né? É o nosso espaço. Então a gente tem que mostrar que nós existimos, que nós estamos aqui, que nós temos potencial, sim, que nós
Oi, Leandra. Nós vamos passar um pouquinho para Vera, tá? Aí daí a gente volta com você, tá bom? Vera, você quer falar alguma coisa? Oi, Voltou? falou? Não saiu nada que eu Oi. falei, professora. Saiu bastante coisa. E coisa muito boa. Ah, sim, que bom. É porque a internet aqui tá muito ruim, caindo toda hora, porque o tempo aqui tá com um tempo de chuva, então a internet tá Sim, péssima. tá bom, Mas mas a para gente mim, ó, ouviu sim. tá bom então. Obrigada. Vera, Dani, Linda, não sei se vocês querem falar, quer contribuir, porque tudo é contribuição, né? É um lugar de fala, e o que se fala é ouvido ou não? Linda? Nem sempre, né, professora? Nem sempre a gente é ouvido. A gente fala, né? Mas nem sempre a gente é ouvido. Porque a raça preta, né, lá onde a gente é discriminado, né? Sempre a gente fala, tem umas que a gente é ouvido, mas tem falas que a gente não é ouvido. Sim, sim. Então a gente tem fala, mas nem sempre nós somos ouvidos, né? Vera quer falar alguma coisa? Podemos passar para frente? Mas mesmo a gente não sendo ouvido, né, ouvidas, é importante falar, né? É importante falar conforme a experiência que você vive, né? Não se calar frente às opressões. Porque, na realidade, cada um tem seu lugar de fala, sim, né? Nada impede que pessoas que não têm vivências com racismo falem, né? Mas para nós que somos pessoas pretas, negras, é até um ato político estar falando principalmente sobre as opressões. É um ato político. E a gente pensar o que que isso causa, né? Em nós, tanto individual como coletivo, o falar e nem sempre ser ouvido. Ou às vezes nós somos ouvidos, mas de uma forma distorcida, né? Isso que a Sirlene falou é muito importante, não deixar de falar o que todo mundo falou, ocupar o lugar, né? Começarmos a pensar, tá bom, isso é uma luta constante, mas o que que isso causa, né? Que às vezes a gente escuta muito assim, causa um cansaço, né? Causa cansaço. A gente causa também um desconforto em quem nos ouve, né? É por isso que é muito importante as pessoas pretas estarem sempre lendo, né? Conhecendo a história, né? Saber o que fala e entender o que escuta para ter condições de se defender. Então, esse curso, né, nosso de letramento racial é uma sementinha, né, que a gente está plantando para que vocês se sintam fortalecidas em ler, 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 ler. E nós estamos vivendo um momento muito propício para isso. Podemos passar para frente, gente? Ou mais algum comentário, alguma pergunta? Tá. Então vamos, Carlos. O que é resistência? Na física, né? Que eu fui lá buscar o conceito de resistência na física. É a oposição que um material oferece ao fluxo de corrente elétrica ou ao movimento de um objeto. Ou seja, tem um fluxo de energia acontecendo. Vamos lá, o choque. Você coloca uma borracha aqui,
para o fluxo de energia, né? Tem lá aquele fluxo de água gigantesco, né? Vindo, 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 vindo. Se coloca uma barreira para o fluxo de água, então é uma resistência, tá? Isso aqui é física, tá bom? É um conceito da física. Tem de frango? Eu vou Oi? querer de frango, se tiver. Consta sair na bandeja? Então, vou fazer. Ô, Vera, eu acho que seu microfone está aberto. Então, a gente pega o conceito de resistência na física, tá? Para a gente entender isso. É alguma coisa que interrompe um fluxo forte, tá? Então, o que é uma resistência humana? É a capacidade de suportar, de perseverar e de superar obstáculos, desafios ou dificuldades, né? Então, a gente entende, assim, que o ser humano, ele tem essa capacidade de resistir, né? Eu lembrei agora de umas crianças. Tá bom, Vera, sem problema. Vai acompanhando do jeito que dá, tá? Do jeito que você consegue. Depois que você não conseguir, você pode assistir, tá bom? Não sei se vocês vão lembrar de umas crianças lá em Cuba, México, não sei, que o avião caiu, ficaram 3 irmãos na floresta, que eles foram procurando, e aí acharam que as crianças tinham morrido, aí chamaram os xamãs, aí os xamãs encontraram, e aí eles acharam incrível que as crianças não tinham morrido, porque as crianças estavam numa floresta, não tinha comida, né? E nem lembro mais o tempo que essas crianças passaram lá. A mãe delas morreu. Então, assim, elas suportaram frio, fome, né, a tristeza, elas perseveraram, né, para poder sair daquela condição e superar esse obstáculo, né? Então, o ser humano, ele consegue ser resistente em muitas coisas, muitas questões, né? A gente pode olhar as pessoas na África, né? Aquela África que eles gostam de só mostrar a África como pessoas que passam fome, pessoas que não têm onde morar, né? São pessoas que resistem a isso, né? À fome, ao calor. Então, se a gente for olhar hoje o mundo em geral, nós temos exemplos de resistência humana, né? No Haiti, meu irmão foi para a guerra do Haiti, né? Ele foi servir lá, então de fato, as crianças lá, quando estavam com muita fome, comiam biscoito de tijolo e de barro para matar a fome, né? Então, ele viu coisas absurdas, mas é uma forma de resistir, tá? Agora, o que é a capacidade ao racismo? A capacidade de contrapor ao sistema ou à estrutura, né? Então, nas aulas que a gente teve, desde a primeira, a gente vem falando sobre racismo, a gente vem falando sobre o sofrimento do povo preto, e aí a gente vem falando também sobre essa resistência, né? Que é como na física, né? A nossa resistência, ela vem para barrar o racismo, né? Esse fluxo de energia que é o sistema, né, o sistema da branquitude, o pacto da branquitude, fez com as pessoas pretas, né? Que é a base do nosso sofrimento, assim. Né? Leandra, você quer falar? Linda, vocês querem comentar alguma coisa? Sirlene? Tá fazendo sentido isso para vocês? Como é que tá chegando aí? Tá bom? Tá. Então, assim, nós somos pessoas resistentes, como seres humanos e como pessoas pretas também.
Porque quando vocês fazem um curso sobre letramento racial, quando vocês moram em Furnas do Dionísio, né? E vocês têm esse olhar de preservação desse lugar, de colocar limites, de entender a população, o que é melhor para essas crianças, o que é melhor para essas mulheres, o que é melhor para esses homens, isso é uma resistência. É resistência humana e é resistência do povo preto, e a gente entra na física de novo, né? É o cessar de um fluxo, de uma forma, um fluxo intenso, de uma forma também intensa. Se não nos ouvem, vão nos enxergar. Se não nos escutam, vão começar a nos ver. É uma forma de resistência. Né? A gente não vai esperar. Oi? E nós estamos resistindo, né, professora? Sim. Quando nós entramos dentro de uma faculdade, né, só de nós entrar, aqui da comunidade, aqui nós entramos numa faculdade, vamos para o FMS, uma forma de resistir, né, nós não desistimos, né, resistir, né, dizer não ao racismo, né, colocar tipo assim, a nossa cara a tapa, nós vamos resistir, isso é uma forma de nós estar resistindo, né, eu acredito que só de nós falar, nós vamos estudar, igual aqui nós estamos estudando, para retornar aqui para nós, aqui tem 2 escolas, né, e nós queremos, aqui no nosso lugar, nós assumir o nosso lugar, isso é uma forma de nós estar resistindo, né, nós vamos resistir, nós queremos colocar nós ali dentro das escolas, nós assumir o nosso local, né, então a população, a população negra, e é isso, né, ela é resistir, né, então eu acredito que eu entendi isso que a senhora falou, né, nós já viemos dessa resistência, né. Isso. A nossa luta, ela se torna resistência, né. Isso que você falou é muito importante. Dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? De nós pensar em dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? O que nossos pais não teve lá atrás, nós pensar em ter uma melhorar de vida, né? E estudar, eles não estudaram e hoje nós pensamos em estudar e melhorar de vida, porque eu acho que tudo é através dos estudos, né? Quando você pensa em estudar, meu pai não teve estudo, mas eu quero me formar, eu quero que meus filhos estudem. Eu falo isso para meus filhos, estudo é tudo. Então, o que eu quero que vocês não vai parar, é uma coisa que eu falo para eles, vocês não vai parar é de estudar. Eles passaram eles têm 10 anos, passaram para o 6º ano. Eu falo para eles, a única coisa que eles não vão parar é de estudar, porque ninguém tira da gente é o estudo, né? Então, a forma que nós vamos, é uma resistência nos estudos, né? O que eles não vão tirar de nós é os estudos, né? Isso. E assim, no nosso caso, resistir é existir. Isso que você fala, Claudineia, é muito importante porque a todo instante a população não preta insiste em considerar que a população preta ela foi passiva frente ao racismo, que o racismo no Brasil não foi tão desumano, né? Eles apagaram nossos ancestrais lutadores e lutadoras, né? Agora que a gente está tendo um acesso a esses ancestrais exemplos de resistência, né? Então, quando a gente luta bravamente, a gente está dizendo não àquela população não preta que insiste em nos considerar como pessoas passivas, né? Como aquelas e aqueles que aceitam tudo calado, né? Sim. Podemos para frente? Vamos lá? Formas de resistência. Tem a forma individual, que seria, né, apoiar a causa, falar contra comentários e piadas racistas, né, buscar conhecer a história e a potência do povo preto como forma de ferramenta contra o racismo. Então, o que é apoiar a causa? Né? É apoiar a causa antirracista.
né? O que é falar contra comentários e piadas racistas? Aqueles comentáriozinhos assim, ai, tinha que ser preto mesmo. Preto quando... Vou falar aqui porque isso, né, assim, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Eu ouvi muito isso. Muito, muito, né? Piadas racistas, né? Nossa, são tantas piadas racistas. Alguém pode lembrar de uma aí? Como é racismo, diversão pelo racismo, tem um nome técnico agora, né? Que é essas Racismo piadas. recreativo. Racismo recreativo. Obrigada, Sirlene. Então, a gente não pode permitir racismo recreativo, porque nós não somos engraçados. A gente pode fazer graça quando a gente quer, né? Mas o nosso corpo, o nosso jeito, não é engraçado. A gente não pode permitir que nos desassociem, né? Eu estava pensando nisso hoje. Nós temos que começar a nos olhar como um corpo preto. A partir desse corpo, a gente não pode permitir que façam piadas de nós. Desde o nosso cabelo, a nossa boca, o nosso jeito de falar, né? Não pode. Então, isso é uma luta também, eu estou falando do individual, né? Individual. Por que é importante a gente conhecer a nossa história? Para a gente saber que nós não somos escravos, nós somos descendentes de escravos, de povos escravizados, né? Que, como a Sirlene falou, houve não foi nem uma tentativa, né? Houve um apagamento da nossa história, um apagamento do nosso povo. Agora, no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão acompanhando, que eles resolveram, depois de muita luta, fazer é um largo que tem lá, que se chama Longuinho, né? Que era um porto onde os escravos chegavam. Então, tem o mercado lá onde vendiam os povos escravizados, tinha lá onde eles chegaram, né? Mas antes disso, eles arrumaram aquele largo e chamavam o Largo da Princesa, para esconder um pouco a vergonha que acontecia lá, né? Após a abolição. Então, a gente precisa atualizar, a gente precisa saber disso tudo que está acontecendo, que tudo isso é apagamento do nosso povo, é apagamento da nossa história, né? Como a Sirlene disse, nós somos descendentes de pessoas que têm uma potência, né? Não somos só reis e rainhas, né? Mas nós somos de pessoas muito inteligentes, de matemáticos, de professores, de cozinheiras maravilhosas, né? Que antigamente as pessoas que estavam na cozinha eram ditas como inferiores e não é, né? E não são. Então, tudo isso. E aí veio o Monteiro Lobato, né? Para fortalecer mais essa imagem da mulher preta subalterna na cozinha, né? Quando ele acaba com a tia Anastácia. Se a gente for olhar a história do Monteiro Lobato, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tia Anastácia ia para a cozinha e fazia os quitutes. Mas o nome do livro de receita que saiu foi da Dona Benta. O trigo é o nome da Dona Benta, né? Que era o quê? A vovó branquinha, riquinha, dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, esses detalhes nós temos que prestar atenção para quando alguém falar assim, vamos ler essa obra do Monteiro Lobato? Não, por quê? Porque ele era racista. Porque ele era um racista. Então, tanto é que hoje na literatura existe, eu acho até que já saiu, esse movimento de retirar algumas frases racistas do Monteiro Lobato, do livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque eram frases horríveis, assim, né? Que ele escrevia e que as crianças liam, os professores também.
Se a gente não fica atenta, até hoje vão perpetuar essa imagem da tia Anastácia, né? Como é a forma coletiva de resistência? Os protestos, os aquilombamentos e os movimentos sociais, né? Os protestos, a gente está sempre participando, tem aí teve a marcha, né, das mulheres negras, né, que foi em Brasília esse ano, foi uma comitiva daqui, acredito que tenha ido também daí de Belo Horizonte, de São Paulo, os aquilombamentos, né? O que é aquilombar, né? É estar junto, é fazer grupos de resistência, é fazer grupos de fortalecimento dessa identidade. Quando nós estamos aquilombando, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um aquilombamento, porque nós nos fortalecemos umas às outras, fortalece o Carlos, para o Carlos poder fortalecer lá na frente, né? Para ele poder ter um lugar, né? Um lugar de fala, não do que a gente sente na nossa pele, mas por ele entender, estou usando você, tá, Carlos? Mas é rapidinho. Mas para ele entender, né? O que ele pode fazer para somar nessa luta antirracista, para não cair nessa armadilha, ai, Monteiro Lobato era tão legal. Não, ele não era legal. Né? Ai, Princesa Isabel foi tão fofa. Não, ela não foi fofa. Ela foi política. Né? Então, quer falar alguma coisa, Carlos? Já que eu usei você como exemplo, sem te avisar. Tá tudo bem? Tá bom, então, continuar. E movimentos sociais, né? Aqui Furnas do Dionísio, aqui, né? Gente, Tia Eva, as escolas de samba, os blocos de carnaval, são todos movimentos sociais. Porque se a gente presta atenção numa letra de escola de samba, que eu vim prestar atenção há algum tempo atrás, vocês vão ver que ou são lutas, ou são letras de protesto, ou são letras que contam a história do nosso povo. Eles são altamente sociais, altamente políticos, né? Resistência cultural, preservar e celebrar a cultura negra. Então, assim, Dia do Zumbi, Zumbi de Palmares, Dia da Consciência Negra, Dia da Mulher Mulher Negra Latino-Caribenha, né? Celebrar, ir para a rua, falar, sabe? Agora a gente tem internet, joga na internet alguma coisa, faz com que o movimento crie vida, né? Crie vida. E a resistência política, que essa é danada, né? Ativismo, eleger candidatos pretos, ir lá brigar para as leis que combatam racismo e que promovam a inclusão. Por que é bastante difícil, né, essa questão política? Porque eu só me lembro de um presidente preto, por exemplo, americano. Né? Aqui no Brasil, temos hoje o nordestino, mas não temos um preto. Quantas mulheres pretas a gente conhece que tem um cargo político? Agora tem bastante, mas antigamente não tinha, né? Então a gente precisa votar nas pessoas pretas, mas para votar nas pessoas pretas, a gente, enquanto pessoas pretas, precisa acreditar nelas. E aí eu vou trazer uma coisa que eu fiquei muito impactada e muito pensativa quando a Denise Nonoia trouxe. Que cada um de nós ainda carrega dentro de nós um algoz, né? A gente ainda carrega o medo de ser punido, o medo de não dar conta, o medo de não... Será que eu posso confiar mesmo nesse meu irmão preto?
Será que eu posso confiar mesmo nesse homem preto que está aqui, nessa mulher preta que está falando que vai lutar por mim, ou ele vai me enganar? Porque nós somos treinadas e treinados a não acreditar, né? A entender, acho que a Linda estava, né, na nossa última conversa, em que a gente falou muito sobre isso, assim, a gente entra em determinados lugares, as pessoas vão andando atrás da gente, a gente tem que provar o tempo inteiro que nós não vamos roubar. E isso, às vezes, a gente escuta tanto que a gente fala assim, ué, mas e aí, será que é isso mesmo, né? Será que eu posso confiar na outra pessoa que está entrando ali na loja e não vai roubar? Então, a gente precisa começar a desmistificar essa crença em nós de que somente pessoas brancas são confiáveis, somente pessoas brancas são produtivas, somente pessoas brancas são bonitas, somente pessoas brancas podem exercer cargos grandes, glamurosos, de lei, né? Que mais? Eleger candidatos pretos, leis que combatam racismo, né? A gente precisa apoiar essas leis, mas para combater lei a gente precisa saber dos nossos direitos, né? E para saber dos nossos direitos a gente tem que desconstruir a falta de direitos que nós tivemos durante tantos anos. Isso não é uma ilusão nossa, isso é uma realidade, né? Vocês veem, em 1950, a moça do ônibus foi presa. Nessa época, a menininha não podia entrar na escola, né? Então, assim, o que mudou, né? Lógico, eu estou falando de 1950, mas se a gente for ver o longo período, já tinha que ter mudado muita coisa, né? E continua morrendo pessoas pretas, né? Isso promove a inclusão. Ok? Alguma pergunta, gente? Tomo aqui à disposição. Que eu não souber, eu procuro. Silene também está aqui. Tá sem som. Não, o Carlos é que queria falar, né, Carlos? Ô, Carlos, fala, desculpa. Nós tivemos um presidente, o Nilo Peçanha, ele era negro. Olha Só que legal. totalmente abafado. Ele não se considerava, ele era, assim, naquele período que era a pessoa que ascendia socialmente, né? Ele era, virava branco, né? Mas ele era negro. Tanto é que a oposição na época eles ridicularizavam, a imprensa ridicularizava ele. Nossa, não sabia. Em 1909. Olha isso. Interessante. É uma coisa que tem que ser resgatada, isso, porque para mostrar, olha, como que o nosso mundo fazia, né? Ou seja, ele era uma pessoa que estudou, né? Mas ele não se reconhecia como negro. Isso é uma coisa que no Brasil é só recentemente que isso começou a ser colocado, né? Para as pessoas se verem como negras. Ele não se via, mas a imprensa criticava ele na época, tudo. Ou seja, em 1909. Então, nós temos essa história nossa tem que ser colocada. A questão também dos nossos heróis, né? Ô, gente, aonde tiver um pelourinho, indica que naquela região teve vários heróis. Porque quem ia sofrer ali eram pessoas que resistiram, que enfrentaram, por alguma razão, ele enfrentou aquela hierarquia. Então, ali tem heróis anônimos, mas tem muitos heróis ali. São lugares que a gente tem que olhar com assim, saber que é uma luta pesada que teve no Brasil. Não foi essa coisa que eles tentam colocar como... Não teve resistência, não. A resistência foi muito e muito grande. Muito grande. Sim. O Carlos, eu vou até pesquisar se não, a época do Peçanha, se não foi aquilo que a gente conversou na última aula que eu dei, da lei Um Defeito de Cor, em que as pessoas pretas, para elas assumirem algum cargo público ou algum cargo militar, elas tinham que renunciar à cor.
Elas Ah, tinham que assinar um documento pedindo perdão pelo defeito de cor, que era ser negro ou negra. Aí ia para o imperador e o imperador liberava ou não esse perdão. Ela fazia um documento pedindo desculpas. Foi daí que saiu o livro, Um Defeito de Cor. Mas é muito legal, eu anotei aqui, 1900 e é. quanto? Foi em 1909 que ele foi eleito presidente porque ele era o vice, né? Aí o Afonso Pena morreu e ele assumiu. Ah, então. Ele Depois era, você vê para nós se não coincide com a data dessa lei. Um ele, defeito na- de cor. pode ser, ele nasceu em 1867, né? Aham. Morreu em 1924. Então, 1867, ele, 77, 87, ou seja, ele já tinha 20 anos, 80, 60, 70, 87, 20 e poucos anos é quando a Lei Áurea foi sancionada. Então ele já Sim, estava estudando, né? Ou seja, só para entrar sim, na faculdade, possivelmente, pode ter tido. Como foi a vida dele, eu não sei, né? Nós temos que olhar como foi a vida dele e tudo, mas. E você vê pela é, foto aqui que ele foi embranquecido, mas quando você olha a foto, não, nitidamente você vê os traços. mesmo, né? É, É, vale a pena dar uma pesquisada, minha vale a gente, pena, vale a Sim. pena. né? Até para a Uma, gente ou- ter o que falar. Oi? uma outra questão também importante da gente estar atentos e atentas é como que a população branca ocupa os nossos espaços, né? Por exemplo, a Adriane citou aí a questão da escola de samba. Ah, É, escola de samba, quem geralmente é presidente, né? Geralmente o presidente de uma escola é alguém branco, né? As passistas de bateria, passista que fala? Passista de bateria, é isso que fala? depende. Se for a passista que fica lá atrás, que são as da comunidade, fica lá atrás. Agora, se for a passista De que vai à frente, frente, aí são as brancas. Em né? algumas escolas, né? Então, assim, é um espaço exclusivamente negro, mas, no entanto, quantas pessoas brancas estão aí ocupando esses espaços? E por quê? É uma boa pergunta para a gente se fazer. Por que que a gente se mantém no silêncio? Por que que a gente não aparece, né? Isso vem muito a questão do que a gente carrega, né, de opressão. Às vezes a gente carrega tantas dores, tantas opressões que nos seguem, que a gente fica ali encolhidinho, né? Sem aparecer, como se realmente não tivéssemos um potencial. E outros Sim. espaços, né? Que a gente tem aí, que a gente de fato não ocupa. Uhum. Vamos lá? O que que é acolhimento para vocês? Ô, Carlos, você pode só mostrar as figuras, fazendo favor? Vê o que que essas figuras contam para vocês sobre acolhimento. O que que é acolhimento? Uma palavra para vocês. O que é acolhimento? Acolhimento, professora, no meu entendimento, é quando você está precisando de algo, tem alguém para te acolher. Igual eu mesmo, como sou mãe, né? Eu tenho meus filhos, tudo que eles estão sentindo, eles vêm pro meu colo. Eu tenho que acolher eles, né? Igual também a gente tem parentes. Então, se precisa da gente, a gente tem que acolher eles. Esse é o meu modo de pensar no acolhimento. Tá, obrigada, linda. Claudineia, você abriu o microfone. O que que é acolhimento, será? Quem mais, gente? O que que é acolhimento? Está disponível para escutar a outra pessoa? Pode ser também dar colo, né? Linda.
Está disponível para ouvir, Dani. Quem mais? Está disponível. Ixi, escreve então, Claudinei. Escreve então, Claudinei. Um abraço. Abraço. Você está disposto a dar um abraço? Eu acredito também, né? Uhum. Isso, abraço, ser ouvido, dar colo. Leandra quer falar alguma coisa? O que é acolhimento para você? Tá. Então vamos lá. O que é acolhimento? Vamos para a definição? Podemos, Carlos, ir para a definição? Acolhimento é o ato de receber e tratar alguém com carinho, respeito e atenção, criando ambiente seguro e acolhedor. E aí vem uma provocação para nós conversarmos, tá? As crianças pretas são acolhidas nas escolas, nos clubes, na sociedade? Essa é uma pergunta. Depois a gente faz a outra atividade. O que vocês acham? Quem tem filho, quem não tem filho, e lembra da infância, lembra da adolescência, ou assiste jornal, assiste filme, convive com outras famílias, vocês acham que as nossas crianças são acolhidas nesses lugares? Professora, eu acredito que aqui, eu vou falar aqui, no nosso caso aqui, nós moramos na comunidade negra, então aqui nós estudamos, a maioria são pretos, então eu acho que nós não sofremos muito isso, mas eu acho que a partir de quando nós saímos daqui, quando a Vera, acho que ela não está participando, mas quando ela estudava, ela saía daqui para estudar no nosso município, que é lá em Jaraguari. Então, nós não pegamos essa nossa parte, nós já estudamos aqui na nossa comunidade. Então, nós não sofremos isso. Quando nós já estudamos aqui na comunidade, então nós já estudamos só entre nós mesmos. Então, as crianças vinham para cá, criança branca, para estudar entre nós. Então, elas eram menos, né? Mas eles sofreram isso, porque eles saíam daqui, andavam 2 horas de ônibus, chegavam cansados, então já não tinha mais nem pique para estudar, né? Chegavam lá na cidade, né, de Jaraguari, que saía daqui para estudar na cidade, né? E aí, assim, minha mãe, vou falar da minha mãe nós somos entre 7, né? Então a nossa situação não era fácil, né? Então a gente vivia da maneira que ela podia, né? Então, eu acredito que lá o sofrimento dela era muito, né? Então, eu não peguei essa parte que quando eu comecei a estudar, eu já estudava aqui nas escolas daqui mesmo, né? Eu estudei com meus colegas, foi até no final do 3º ano. Então, a minha turma sempre foi a mesma. Então, eu falo que eu mesmo não senti isso, mas eu acredito que meus irmãos sentiram isso, sim. Sim. Tá, obrigada. Meu filho falou agora aqui que ele tem um coleguinha que os pais dele moraram numa chácara e lá era só crianças brancas. Isso que o coleguinha falou assim, que as crianças não gostavam dele e nem os professores. Diz que ele contou quando eles voltaram, eles não ficaram nem 1 ano lá, né? E aí só tinha ele de preto lá, né? Porque eles foram morar fora, né? E lá só tinha ele de preto, e aí que os coleguinhas não gostavam dele, nem os professores. Então, tipo, essa criança já sofreu isso na pele, né? O preconceito, né? O preconceito já... E era uma criança de 7 ou 8 anos, que ele é mais novo do que meus filhos. Então, o que é com uma criança, né? Se a gente um adulto já é difícil passar por isso, imagina uma criança, né? Sim. Obrigada, Claudinei. Mais alguém pode contribuir com uma resposta?
De certa forma, não, né? Porque a maioria do índice de estudos comprovam, né, que a maioria das crianças, né, bebês pretos, sofre racismo, né, em creche e tudo mais. Eu não me recordo, mas os estudos trazem isso, né? Trazem que o racismo é muito grande com essas crianças. Sim. Obrigada, Dani. Bom, se o racismo é muito grande com essas crianças, né? E eu gostei muito do que a Claudineia contou, quando ela fala que ela, né, e um grande número de crianças estudaram todas em escolas de pessoas pretas. Deve ser uma delícia, né? Assim, você se sentir acolhida, você está no seu lugar, você ter o seu lugar de fala, né? E como deve ter sido doloroso, assim, sair e encontrar isso que a gente está ouvindo e que a gente vê, né? Assim, o racismo, né? O preconceito, o você é feio, o professor não gosta de você, outro coleguinha também não gosta, né? Te vê como diferente. Então, eu acho assim que existe um acolhimento em alguns lugares, e assim como também não existe acolhimento em muitos lugares dessas nossas crianças, né? Tem um caso que eu até ia apresentar, que eu fiz uma pesquisa, de uma família que tinha uma filha preta adotiva, era um casal de brancos e a filhinha adotiva preta. E eles estavam num hotel muito luxuoso, um lugar aí no Brasil. E a piscina estava relativamente vazia, né? Os pais da menina sentaram longe e a menininha veio e caiu na piscina para brincar com outras crianças. A mãe dessa outra menininha, que era branca, pegou a garotinha e falou assim: sai da piscina, porque gente como ela tem ferida. E vai passar para você, vai contaminar a água. Gente como ela era uma outra criança preta, né? Só que essa mulher não sabia que os pais da menininha preta estavam observando isso e processou, né, o casal, o que eu achei bem feito, né? E tem que ser assim mesmo. Então, determinados lugares, é o que a gente está conversando aqui, né? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que saber da onde nós viemos e como nós estamos, que é para poder combater esse tipo de racismo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque muitas vezes eles não têm como se defender, né? Eles não têm nem vocabulário para entrar numa defesa dessa, né? Porque a criança não nasce racista. Uma criança não nasce racista, ela se torna, né, por influência do adulto. Então a gente tem que fazer o quê? Dar ferramentas para as nossas crianças saberem se defender dessas outras crianças e desses adultos, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês pensarem e a gente conversar um pouco, que a gente tem bastante tempo. E se esse grupo que aqui está, fosse fazer um documento reivindicando direito para as crianças e os adolescentes na escola? Como seria esse documento? Vamos pensar. Temos aqui a Dani, a Linda, a Claudinéia, a Leandra, a Sirlene, o Carlos. Vamos pensar que nós vamos fazer um documento que nós vamos mandar para o presidente da República, que nós vamos reivindicar. Eu vou falar assim, independente de partido, tá, gente? Vamos lá, sei lá. Vamos imaginar aqui uma pessoa que pudesse ajudar as nossas crianças dentro das escolas. E a gente fosse convidado para fazer um documento.
para reivindicar os direitos para as crianças e adolescentes na escola. Como seria esse documento? O que teria nesse documento? Amiga, você pode anotar o documento? Que eu estou sem caneta, Sirlene. Vamos ver o que esse grupo vai fazer para reivindicar um lugar melhor para essas nossas crianças. O que precisa ter nessa escola? Em primeiro lugar, né, professora, ter compreensão com um ao outro e a maneira de tratar uns aos outros, porque é igual essa questão que já foi dito, né? Chega um mais negro, eles querem discriminar porque tem um branco. A gente não passou por isso aqui, mas eu já vi em várias situações acontecer isso. Eu tinha um priminho meu, quando ele era criança, ele falava que não gostava de ir para a escola, porque a professora, quando ele pisava na sala, a professora falava, lá vem o preto. O preto Nossa, chegou. E ele não gostava de ir para a escola, porque toda vez que ele pisava na porta da escola, falava isso para ele, lá chegou o preto. Então, a gente tem que ter isso, né? Compreensão, saber como vai falar com as pessoas, quem está trabalhando, né? Quem está trabalhando com as crianças, saber como vai tratar cada uma, né? sim. O que mais, gente, que vai ter nesse documento? Esse documento não pode ser só da Linda. Foi o grupo inteiro, foi convidado para fazer esse documento. Senão, se der alguma coisa errada, vai falar, foi a Linda que fez. E se der alguma coisa certa, só ela vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sirlene, Carlos, Dani, Claudinéia, Leandra. Eu colocaria letramento racial na escola. Obrigatório. Professora, no meu modo de pensar, assim, eu também sou da turma da Claudineia, né? Eu estudei com ela desde nossos tempos de criança, a gente estudou junto aqui na comunidade, então a gente sempre conviveu com pessoas, né, de fora que vinham estudar e a gente sempre teve, assim, amizades dentro da escola. Mas eu acho que esse ponto que a senhora colocou aí é muito importante sobre o letramento racial na escola, porque isso é muito importante, não só para os alunos, mas também para os professores, a equipe em geral da escola, né? Porque a gente às vezes presencia muitas situações na escola que às vezes professores até mesmo, né, faz vista grossa, né, viu que aquilo dali aconteceu, mas aí acaba fazendo vista grossa, e aquilo dali acaba, né, induzindo as crianças a achar aquilo bonito, né, porque eu acho que assim, Sim. a pessoa dentro da escola é um corpo todo, né? Então, se acontecer uma situação, por mais pequena que seja, eu acho que toda a escola, né, tem que se voltar para aquilo e começar a ter atitudes, né, mostrando que aquilo é errado, né, que aquilo não é o certo de estar acontecendo dentro do ambiente da escola. Porque nós temos que mostrar para as crianças que todos nós somos iguais, não temos diferença, não é a cor da nossa pele que vai fazer a diferença, né, que vai mudar. Então, eu acho que é importantíssimo isso mesmo. Acho que o letramento racial seria primordial dentro da escola. Tinha que ter todos Eu os diria, dias uma aula. eu diria Direito, mais uma coisa, Bárbara. direito à liberdade, a respeito, à dignidade também, acho que deveria pôr. Mais alguma coisa, Claudinéia? Oi, ouviu? Aham. Tá. Leandra, Eu
Eu Eu, com- entendo também que é importante Tá dando um letramento racial para os pais. É isso que eu ia falar. Ah, isso é verdade também. Porque Porque muita Também. os pais coisa também devem ela pode entender ser. os direitos, porque talvez assim, os professores vão estudar, as crianças vão estudar e os pais também têm que entender, né? Tem que estudar, entender também quais são os nossos direitos, os nossos deveres, né? Porque é o que eu falo também nas escolas. As crianças também, eu acho que deveria um papel fundamental também, porque hoje em dia as crianças também acham que elas só têm deveres, só têm direito, né, também, né? O que eu acho que também as crianças têm que saber também que elas têm, elas só têm direitos, elas também têm os deveres de cumprir dentro da escola, né? E eu acho que o fundamental também os pais também dentro do nosso documento colocar os pais também, tipo uma formação com os pais. Na verdade, essas formações, a escola tem muitas formações continuadas com os professores, hoje em dia incluir os administrativos, incluiu todo mundo, né? Mas eu acredito que também deveria incluir os pais nessas formações continuadas. Dentro das formações continuadas, deveria fazer essa conversa. Tem a família na escola, e dentro dessa família na escola tinha que ter esses cursos para que fazer com os pais. Os pais deveriam participar mesmo dessas formações continuadas. Os pais é papel-chave, né? Porque a escola ela é o todo, né? A escola ali é o professor, é o pessoal do administrativo, é a limpeza, é a cozinha, e tudo. E os pais também é fundamental, né? Porque a escola começa em casa, né? A partir de você levanta o seu filho para mandar para a escola, você já tem que instruir, né? A educação, ela começa de casa, né? Então, os pais também têm que estar, acredito que dentro dessas formações, os pais têm que estar inclusos dentro. Uhum. Sim, sim. Porque senão aquela lei que a gente estudou lá no primeiro dia, ela não vai ser muito válida, não. Porque se a escola entra com a lei e os pais falam, então a gente não vai, nós vamos trocar de escola, então essa escola não cabe para os nossos filhos, né? Se eles não tiverem essa consciência, né, a lei, não sei se ela consegue ir muito pela frente, não. Que mais, gente, que caberia aí nesse documento? Eu estou pensando aqui, a gente tem algumas leis, mas não existe uma fiscalização para verificar se Não tem. essas leis são de fato cumpridas, né? A maioria fica só no papel. E às vezes a escola, para atender uma determinada lei, faz alguma coisa para inglês ver, Sim, né? Então, faz um seminário naquela data específica, e sendo que deveria ser falado, deveria ser estudado o ano todo, durante todo o ano, né? sim. Agora, como que a gente poderia colocar isso no papel, né? Seria o que vocês sugerem? Essa fiscalização deve ser citada aqui no papel, nesse documento, como, gente? Alguém tem uma sugestão? Na empresa, né? Vou falar uma experiência de empresa que eu tenho. É, às vezes formam-se grupos de funcionários para circular na empresa e ver se determinadas regras, determinadas normas estão sendo cumpridas. Isso é muito feito, isso é muito realizado em relação à segurança do trabalho, né? Por exemplo, em lugares em que o risco à saúde é muito intenso, então tem sempre um grupo de pessoas que vai lá
naquele setor da empresa para ver se o pessoal está com equipamento de segurança, para ver se realmente estão dentro das normas. Eu não sei, é algo para a gente discutir, se seria interessante criar um comitê para avaliar se aquela escola, né, se a escola onde o meu filho estuda, de fato está cumprindo a lei, né? Eu sugiro que seja de pais antirracistas. Pais que eu digo é mães, né? Se tiver um pai aí que queira ir, tá ótimo, mas, né, a gente sabe que a maioria é mãe mesmo, né, Linda? A Linda tá rindo aí. Então seria um comitê formado por pais? É, né? Mães, pais, mães. Não, é pais, quando a gente fala pais, inclui pai e mãe, né? Isso, bota aí responsáveis, né, pela criança. Adultos responsáveis antirracistas. Dani, quer falar alguma coisa? Não sei se cabe, mas vamos lá. Grupo de fortalecimento, né? Referente a essas pessoas, mostrando as suas potencialidades, porque a gente acaba voltando muito para essa questão mesmo, né? Do sofrimento, mas trazer também essa potencialidade dessas pessoas, né? Dessas crianças e adolescentes, né? Com psicólogos, outros profissionais também. Você está falando de letramento racial, ô Dani? Ou de algum Grupo assim, com as crianças acho que não seria possível, ou seria, mas tem diversas formas de trabalhar também essas potencialidades, né? Mostrar que esse indivíduo é capaz, com psicólogo mesmo, né? Profissionais atuando nessa frente para trazer essa potencialidade, fortalecimento, né? Porque a gente tem muito essa questão da inferioridade, né? Eu trago nesse aspecto. Se fez claro? Sim. Sim. Quanta coisa legal, hein? Uhum. Você pode ler do documento ou vamos ler no final? O grupo decide, posso ler. Eu fui escrevendo de acordo com o que foi falado, né? Sem fazer correção. Tá. Vocês querem que eu leia, gente? Tá. Uhum. Bom, Pode ler. tá bom. Compreensão e formas de tratamento, saber como tratar as crianças pretas, letramento racial na escola, letramento racial para os professores, direito à liberdade e ao respeito, letramento racial para os pais, saber quais são os nossos direitos e deveres. As crianças precisam saber de seus deveres e direitos. Formação continuada com os professores. Os pais deveriam também ter uma formação continuada. A educação começa de casa. Trazer uma consciência a todos envolvidos. Um comitê formado por responsáveis antirracistas. Grupo de fortalecimento da autoestima e potencial da população preta. Ficou bom esse documento? Dá para mandar? Dá para colocar no Facebook? No Facebook, aquelas de 1950, eu tô lá junto com a menininha lá que foi expulsa. Nas redes sociais,
Vamos fazer um documento e vamos encaminhar. Mentira, vamos, se vocês se incomodarem, dá para a gente colocar mesmo, né? Como um documento criado pelo primeiro grupo de letramento racial das pretas. Quem A sabe não inspira gente, alguém. a gente formata, né? Faz correções, coloca lá no Sim, grupo, vocês dão um ok e a gente divulga. boa, boa. Né? Então, assim, rapidamente, como é que. Vamos terminar aqui, né? Já fizemos o documento, e agora vamos lá? Então, ó, eu vou explicar rapidamente como é que o psicodrama trabalha com esse acolhimento, tá? Existe um autor que morreu esse ano, o Dalmiro Bustos. O professor. Oi, quer falar alguma coisa? Pode parar de compartilhar? Não, tem um tchauzinho ainda. Ah, tá. O professor Dalmiro Bustos, ele trouxe a ternura ao psicodrama. Porque na teoria dele, ele acreditava, ele afirmava que a humanidade tinha endurecido muito, né? Que a humanidade estava muito endurecida e que as pessoas tinham que recuperar a ternura, né? Ternura diferente de tesão, ternura diferente de desejo, ternura diferente de amor, ternura diferente de carinho, né? Ternura está mais no campo do acolhimento, que é aquilo que a gente falou, né? Do respeito, do colo, de estar junto, de olhar no olho, de ver como tá, né? Então, quando eu estudei um pouco sobre esse acolhimento dessas crianças, né? E a nossa criança interna, né? Assim, a gente como adulto. Primeira coisa desse documento me chamou muita atenção, né? Quando a Linda fala. Eu tenho crianças e eu dou colo para essas crianças, né? Eu preciso dar colo para essas crianças. Isso é ternura, né? Quando a Claudineia e a Leandra falam de respeito, né, de encontrar um lugar para essas crianças e para esses adolescentes, isso é ternura, né? Então, a primeira coisa que a gente faz com uma criança preta, quando ela está numa escola e que ela vem reclamar para a gente, ou um adolescente, é acolher essa fala, né? O que a gente estava conversando lá na frente sobre resistência. Resistência é só fala ou resistência também é ouvido, né? Então, no caso das nossas crianças, a nossa resistência é ouvi-las. O adulto, o professor, o diretor, a mãe, o pai, o vô, a avó, sei lá mais quem, precisa ouvir essas crianças. Mas agora, especificamente, a gente falando de escola, né? Uma criança que fala assim, olha, estão me chamando de feio. Primeira coisa que o professor tem que fazer, ou a professora, o adulto responsável dentro de uma escola, ouvir e acreditar. Não é falar assim, não, mas será que é tudo isso mesmo? Ah, mas não é nada. Ah, exagero seu. Imagina. Seu coleguinha, ele não sabe o que faz, não interessa. Falou. Né? Então, a primeira coisa que o professor ou responsável por aquele aluno tem que ouvir, acreditar e acolher. O que é acolher? Não é fazer assim, você é tão bonitinho. Não, é assim, olha, eu tô aqui com você, eu tô te ouvindo, deve ser chato mesmo, deve ser ruim. Se for outra pessoa preta, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, eu tô aqui junto com você. O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Terceira coisa, chamar a outra criança, não é brigar com a criança, é comunicar. Primeiramente, comunica aos pais dessa criança, porque senão vai processar você, vai falar que você está passando por cima, que é menor, que é não sei o quê. Eu estou falando isso porque eu já fiz. Chamaram a minha filha lá de 15 anos, chamaram a atenção dela
chamaram a outra mãe, não me chamaram, eu falei, e aí, por que que a outra mãe, que é branca, vai e eu não vou? Aí eu mesma fui sozinha, nem esperei me chamar, né? Então é assim, posiciona dentro da lei. Existe uma regra. Então tá, então, ó, caneta os pais, chama os pais para irem lá e conversa com esses pais, munidas de lei, né? A gente tem esse documento lá no nosso primeira aula que a Sirlene deu, segunda, né? Que a gente falou sobre as leis, Sirlene? Segunda, né? Foi a segunda, foi a segunda. Isso. Na segunda aula, e vocês, né, vocês estão estudando, vocês sabem até mais do que eu. O número da lei, o que que a lei diz, munidas de lei, vocês vão lá, o professor vai lá para defender essa criança, né? Para defender essa criança. E vocês, como professoras, para vocês se protegerem. Porque quando vocês têm uma legislação na sua mão, não tem erro, vocês estão protegidas, né? Então, tudo isso faz parte do acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, por quê? Porque eles vão sentir que eles não estão sozinhos, de que eles não estão errados na dor deles, de que eles não estão errados no que eles estão sentindo. E aí, promover todas essas ações que vocês falaram dentro de uma escola, né? Isso se chama reparação. Quando se promove palestra, quando se promove seminário, quando fala para o pai e para a mãe você tem que vir, quando vai para o juiz, né? É uma reparação para essa criança, né? Dizendo, olha, você tem valor, a gente confia em você, então a escola vai estar aqui para te acolher e nós também, enquanto responsáveis por você. Então, assim, Dalmiro Bustos traz essa ternura e esse acolhimento a essas crianças. Não a essas crianças, né? Porque ele não escreveu sobre as crianças pretas, mas a gente usa o Dalmiro Bustos como um farol, assim. Por onde é que nós vamos, né? A gente estuda o desenvolvimento infantil, a gente estuda Bustos, e agora a gente tem esse embasamento teórico, né, sobre o racismo, né, e sobre o antirracismo, e sobre a potência das pessoas pretas. Alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento que a gente possa complementar o que não foi dito? Aí tem a última partezinha lá, que é o agradecimento. Eu acho que ou não tem, Carlos? Eu acho que não sei se tem. Tem sim. Ah, tá. A gente ainda tem aí um tempinho. Bom, enquanto o Carlos procura, eu quero agradecer muito a vocês. Vocês são o nosso primeiro grupo, nós vamos levar para o fundo do nosso coração, né? Eu peço desculpa se a gente falhou em alguma coisa, se faltou conteúdo. Agradecemos a participação de todas. Vamos juntos buscar uma sociedade mais segura e inclusiva para nós, para nossa descendência, né? Daqui para frente. E aí eu queria ouvir de vocês, eu e a Sirlene e o Carlos, como é que foi essa experiência? Hoje é o nosso último dia, como eu já disse, eu agradeço. Peço desculpas em nome do Das Pretas, que a gente falhou. Carlos, pode descompartilhar, por favor. Oh, desculpa. Eu quero agradecer também vocês, né? Como você já disse, foi o primeiro, mas eu acredito que todos os cursos é uma maneira da gente aprender, né? E a gente aprendendo, é um pouquinho, é um aprendizado, a gente vai aprendendo cada dia mais, né? E eu gostei muito, né, do curso, porque a gente tem que se aperfeiçoando mesmo, né? Aprendendo sobre nós, porque
Se a gente não saber a nossa história, né, quem que vai nos ensinar, né? Vão nos ensinar da maneira que eles nos querem, né? Nos apagando, contando as histórias erradas, né? Então, nós temos que, para poder viver, para poder não nos apagar, para poder todos os dias tá vivendo nesse mundo que é racista mesmo, né? Porque todo dia nós temos que viver, todo dia nós temos que lutar, porque o negro ele tem que estar todo dia lutando, mas você tem que estar estudando, você tem que estar conhecendo a sua história, né? Você tem que estar batalhando, porque eu acredito que a nossa vida ela é assim, né? Mas eu acredito que através dos cursos, de você estudar, você saber a sua história, valorizar, você vai valorizando, né, a sua história, né? E é isso, né? Então eu gostei muito, né? Porque foi uma troca, né? Vocês não só ficou falando, né? Vocês perguntavam, vocês deixavam nós passar dar a nossa opinião, passar a nossa história, né? Então essa troca também, vocês ensinam e a gente ensina alguma coisa, sempre tem alguma coisa para nós também ensinar, né? Então acho que foi uma troca de experiência, né? Foi uma grande troca de experiência. Então eu gostei muito, né? E pretendo estar nos próximos também, né? Que bom, Obrigada. Claudineia. Que honra. Suas palavras, assim, soaram muito, muito. Foi um acolhimento para nós, né, Adriane? E se você puder escrever isso para a gente lá no WhatsApp, para a gente utilizar nas nossas divulgações, ou vai ser muito, muito bem-vindo. Tá? E aqueceu muito meu coração quando você falou assim, o quanto nós também aprendemos com vocês, né? Que cada experiência de vida, né, é um aprendizado. Porque eu acho que um pouco isso, né? Porque a troca de experiência, eu acredito que deixa um pouquinho de aprendizado para todos, né? Porque eu acho que todo mundo, quando compartilha, as histórias são compartilhadas, né? Todo mundo pega um pouquinho de cada, né? Pega um exemplo daqui, um exemplo dali, alguma coisa para você é bom, para mim é bom, né? E essa troca ela é muito boa, né? Sim. E a gente abre a escuta, né, Claudinei? A gente aprende a escutar o outro também. A gente aprende a escutar. Muito bom. Eu também vou deixar minha contribuição aqui, né? Apesar, né, dos pouca, né, dificuldade aí que a gente teve com a internet, né, mas eu gostei bastante mesmo do curso, né, essa parte do letramento racial, eu acho que foi muito importante, assim, né, falar disso, conhecer um pouco mais sobre isso, para a gente é muito importante, até por conta, como a colega falou, né, todos os dias nós temos que estar, né, debatendo, nós temos que estar, né, aprendendo até para a gente se posicionar, a professora também falou sobre isso, né, se posicionar, né, diante desse racismo, né, que acontece mesmo, né, por mais que a gente está aqui dentro da comunidade, todo mundo conhece todo mundo, mas quando a gente sai daqui para fora, né, a gente vê o quão isso é difícil, né, porque existe, o racismo está aí, né, as pessoas ainda têm muito disso e precisa conhecer muito ainda, né, e nós, como pessoas pretas, né, temos que ter isso que a professora disse mesmo, né, ter o conhecimento para que a gente possa, né, estar à altura, né, responder sempre à altura, né, para que a gente consiga se defender desse embate que é mesmo, né, que as pessoas querem nos apagar a todo custo, a todo momento, né, então eu gostei também bastante do curso, quero estar nas próximas oportunidades, com certeza quero estar, porque é um aprendizado, é uma troca, e isso é muito bacana, né, porque é só estudando que a gente vai aprendendo e a gente vai se aperfeiçoando para a gente lidar com essas situações, né? Que não é fácil, né? E eu acho que é uma grande responsabilidade também, porque como eu sou mãe também, né? E a gente, como mãe, está formando cidadãos, né? Aí para encarar o mundo, né? Afora. Então a gente precisa ter o conhecimento para que a gente consiga, né? Também passar isso para os nossos filhos, né? Ensinar isso. E a gente está dentro de uma comunidade também que tem outras crianças, né? A gente está no ambiente da escola, então é uma coisa assim que a gente
tem que estar muito bem, né, pautado para que a gente possa, né, conseguir, né, de uma certa forma, né, lidar com essa situação que é o racismo. Então, gostei bastante, quero estar nos próximos encontros, com certeza. Que bom, que Muito Obrigada. bacana, Leandra. Você manda esse recado para a gente lá no grupo, por escrito, mando, Leandra. mando sim. Gente, muito obrigada. Linda. Linda, Dani, Carlos. Professora, eu também quero agradecer, né, pelo aprendizado, saberes. Igual, eu parei muito na caminhada do estudo, né, mas agora finalizei, ingressei na faculdade e esses cursos estão sendo muito bom para a gente, né? Aprender os nossos saberes, a nossa cultura, como nós temos que lidar, né? Então é muito bom. Gostei muito do curso, também pretendo estar nos próximos, se Deus quiser, primeiramente a Deus, mas pretendo também estar nos cursos. E é como a Claudinha Mariana disse, né? A gente aprendeu com vocês, a gente também se dialogou muito essa importância, porque não só de ouvir, né? Mas a gente também pôde falar o que a gente expressava. Então, muito bom mesmo. Gratidão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim Muitíssimo seja. Obrigada. obrigada, linda. Te faço o mesmo pedido, tá bom? Gostaria de agradecer imensamente a vocês. Foi adquirir muito conhecimento, sair mais fortalecida daqui com muito aprendizado. Então é algo que eu consigo levar tanto para a minha vida cotidiana, né, para o meu dia a dia, de forma com esse aprendizado, né, consigo lidar no decorrer da vida, né. Então eu tenho só agradecer mesmo, imensamente. Foi um prazer ter essa troca com vocês. Obrigada, Obrigada. Dani. Assim, adorei o seu vídeo, viu? Muito, muito significativo para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Quer falar alguma coisa, Carlos? Ou não? Temos que tirar a foto. Ah, foto oficial, gente. Claudiné, Leandra, a gente dá 2 minutinhos. Leandra. Leandra. Claudinei, você consegue abrir rapidinho a câmera só para a gente tirar uma foto? Talvez ela não esteja aí agora, né? É, pode ser. Então vamos tirar nossa foto. Caiu. Você tira a casa, quer que eu tire? Ué, pode pegar, vai tirar foto aí. 1, 2, 3, sorriso. Ok. Deixa eu ver se ficou bom, gente. Só um minutinho. Ah, nós saímos todas com sorriso nos lábios. Bom. Vou colocar lá E o no que grupo, tá vocês bom? acham do livro que a gente postou? Só para tirar essa dúvida. A gente pode postar mais um, né, Sirlene? Sim. Vamos ver o que a gente tem. Acho que O ajuda vi... bastante para vocês que estão estudando, né? Nós postamos as duas primeiras aulas, né? Vocês conseguiram? Quem não assistiu, vocês conseguiram assistir os vídeos? Você conseguiu, Leandra? Congelou. Congelou. A Linda falou que estava assistindo ao último, né, Linda? Eu Voltou, assisti o Leandra. primeiro. O primeiro eu assisti, o segundo ainda não consegui assistir. Tá. Estou devendo para vocês os dois últimos, né? Que é o curso anterior e esse de hoje, tá bom? E assim, Tá. não saiam do grupo de WhatsApp. Todo movimento que nós fizermos, a gente divulga lá no grupo. A gente pode divulgar. Tem umas aulas também,
do outro grupo que dá para vocês assistirem, que são bem legais mesmo, assim, Tá falando da né? live? Das Das lives. lives. Aham, É são bem bem bacana. legais, Uhum. né? Assiste quando der, vai É, assistindo metade do dia, metade outro dia, né? A Dani participa desse grupo, né, Dani? É bem bom também. Então, a gente pode colocar vocês também no grupo, sem problema nenhum. Tá bom? Tá Gente, bom, um professora. Feliz Obrigada. Natal, Ano Novo maravilhoso. Que Deus proteja vocês, que o ano seja Amém. próspero, que vocês alcancem os sonhos de vocês. Claudineia tá entrando. Amém. Nós temos que Que tirar assim outra seja. foto, né, com a Claudineia. Isso. Claudineia, vamos tirar uma foto, querida? Dá para você aparecer? Tô tentando Ah, entrar, Isso. cair, agora que eu consegui. então tá, vamos tirar outra foto. Eu vou tirar uma foto aqui, tá bom? No Tá. 3. 1, 2, 3. Ok. Eita. Gente, olha, muitíssimo obrigado. A Eu internet no achei. final deu pane. O que que você falou, Claudineia? Tô falando, a internet no final saiu fora, não consegui. Ah, mas o importante é que você voltou. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, Tá. só para falar, É um tá? agradecimento muito grande por vocês terem topado participar desse curso, né? Os próximos a gente vai melhorar cada vez mais, né? E a gente conta com a participação de vocês.